São 18 horas em Piracicaba, direto aqui do estúdio da TV Metropolitana. Essa é a TV que mais cresce aqui na nossa cidade e em toda a região. O jornalismo, ele é feito no acontecimento dos fatos. Danilo Teles e Enzo Oliveira, os jornalistas responsáveis aqui da TV Metropolitana, sempre levando a informação com a veracidade e a velocidade que você merece. É por isso que realmente a TV Metropolitana é a TV que mais cresce, é onde o esporte acontece. Olha que honra e orgulho fazer parte de tudo isso. Eu sou o Tarantini, estamos começando mais um programa Passe de Letra. Último dia da semana, sexta-feira chegou, tomara que tenha sido uma semana bem abençoada para vocês. E a gente vai encerrando aqui, né, essa semana com um programa pra lá de especial, cara. Eu tenho o prazer e a honra de ter aqui comigo na bancada uma figura, um nome conhecido, uma personalidade do esporte aqui da nossa cidade de Piracicaba, mais conhecido vulgarmente como Baiano. Você falar o nome dele, ninguém vai saber, mas fala Baiano no basquete, todo mundo sabe. Baiano, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Que honra mais uma vez ter você aqui. Boa noite a todos vocês, né? É um prazer, é todo meu estar aqui, né? Carlos Alberto Felipe Soares é o nome. Se falar Carlos Alberto, eu ia falar o Carlos Alberto, o sobrenome eu não lembrava. Eu falei, se eu falar Carlos Alberto, quem que é Carlos Alberto? Não, mas Baiano mesmo, Baiano. Ficou e por essa cara de aparência de gaúcho, Tá, então... e Baiano faz tempo, hein? Faz tempo, 78. Daqui a pouco eu vou perguntar por que Baiano. Junto conosco aqui também tem ele, o cara que consegue transformar os jogos do 15 em emoção, meu amigo. Olha, isso não é para qualquer um, tá? Transformar aquele marasmo das partidas do 15 Piracicaba que aconteceram nesse ano e conseguir colocar emoção. Ronaldo Ducati, meu irmão, meu parceiro, seja bem-vindo. Olá, Luiz, boa noite. Você é o Baiano, todos os nossos telespectadores aí, que bacana a gente poder estar junto mais uma vez, todo mundo conectado aqui na TV Metropolitana. E ao lado desse ícone, né? O Baiano é um ícone do basquete em Piracicaba, o que ele batalha por esse basquete. Eu sou testemunha disso porque a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? Quando fui diretor de marketing lá do basquete, né? Foi uma diretoria muito atuante, fomos até para Minas num micro-ônibus. No micro-ônibus, você já contou essa história. Então foi uma doideira, muita coisa que a gente fez, um uniforme, esse logo inclusive que é usado do basquete, foi eu que tive a honra de fazer o logo, né? E, então fico até emocionado de falar isso, porque foi um momento muito importante da minha vida, né? De estar aprendendo muito com os meninos na época, né? Os jogadores, o Baiano. É uma escola, né, Ronaldo? O presidente era o nosso querido Caprânico. Né? Olha, tem um lema do Caprânico que ninguém pode deixar de falar. Deu pânico, chame o Caprânico. Então foi um momento muito legal, muito bacana estar ao lado do Baiano e conhecer ainda mais essa pessoa, essa competência e pessoa que é o Baiano dentro do basquete. Sim, teve um parceiraço também, né, do Baiano, do Caprânico, durante muitos anos, lutou bastante pelo basquete. Foi o Mafia, né, que Deus levou recentemente. O Mafia também foi um nome importantíssimo, né, Baiano? Foi. Para nós foi sim. Inclusive eu fui padrinho de casamento dele, então eu conhecia desde de criança mesmo. Morávamos juntos, até chegamos a morar juntos na época de solteiros, mas infelizmente nos deixou muito cedo. Sim, e foi um nome importantíssimo. O Ronaldo está falando aqui de todos os nomes, né? A gente não pode deixar de citar o Mafia, que deu uma contribuição gigantesca. Sem dúvida. Teve bastante gente que passou pelo basquete, né? Mas eu vejo alguns nomes, né? Como Baiano, Mafia, Caprânico, né? Que alicerces ali, né? Baluartes ali, né? Sem dúvida. O Caprânico é um ícone, né? O Caprânico, aonde tiver mais que 2, 3 pessoas, ele passa a ser o diretor, o presidente ou o conselheiro daqueles 3 ali. Sim. Então ele está em todos. Então o Caprânico também é uma figura essencial para isso. E gosta, adora estar participando. O Caprânico está lá no aeroporto agora, né? Tá tomando conta da... E teve um aspecto interessante, né? De quando eu conheci o basquete a fundo, tive lá no meio, porque meus filhos adquiriram uma paixão gigante pelo basquete. Aí meu filho foi jogar basquete, o Richard, o mais velho, e depois o Rodrigo também foi jogar basquete. Continuar jogando, tanto o Rodrigo jogava na UFMG recentemente e o Richard jogava na UFSCar o basquete também. Sim. Então, pegaram paixão, disputaram muitos campeonatos, foram campeões com o clube de campo. Bom, né? Bom demais, cara. Então, e quando você tem um filho praticando esporte, isso é maravilhoso. Então, foi essa paixão pelo basquete que eles têm até hoje, né? De vez em quando vão jogar, junto com os amigos antigos, enfim. Foi graças a essa convivência que a gente teve lá no basquete, que foi muito legal, com o Baiano, com toda a equipe lá. Tá certo. Bom, mandar um abraço para o doutor Renato Bonfiglio, que já está ligado aqui na transmissão. Doutor,
A gente está orando, né? Cada dia que passa mais pela sua recuperação. O doutor está quase curado já, está quase bom. Amém. Né? Está lutando ainda um pouquinho aí. Mas, doutor, a gente está sempre junto com você, tá bom? Você e toda a sua família. Que maravilha, né? Que honra que a gente poder participar dessa história também da família Bonfilho. Muito obrigado, viu, doutor, pela amizade. Mandar um abraço também para o outro doutor Luiz Beltrame. Quem não conhece o velho Luiz Beltrame, né? 2 acessos seguidos pelo 15 Piracicaba, atuante aí na advocacia da nossa cidade. Também está ligadaço. E tem mais um doutor. Mandou uma mensagem para mim aqui falando do programa, tá muito bom. Muito obrigado, doutor Luiz. Muito obrigado mesmo. É um amigo que a gente fez aí, né? Isso daí não tem preço, né, Baiano? Amigo, não tem preço, que né, cara? não tem... Quem que é outro doutor? Doutor Jonas Parisotto. Ele, além de advogado, é maestro, né? Ele rege uma sinfonia de corneta, né, cara? Pois é. Um abraço pro doutor Jonas também, que nesse final de semana aqui vai ter coluna do Ronaldão, vai ter coluna do Bistec, vai ter uma coluna do doutor Jonas meio caprichada. Quem acompanhar a página de esportes na tribuna vai gostar do que vai ler. Bom, Baiano, vamos fazer uma análise, né? Vamos fazer um levantamento da atual situação, né, do basquete hoje aqui em Piracicaba. A gente sabe que você sabe tudo o que está acontecendo, você está envolvido com quase tudo. Como que está o basquete na nossa cidade hoje? Quais são os projetos, o que está acontecendo e o que não está acontecendo? Certo. O basquete, como acredito que a maioria dos esportes também, né, chegaram ao extremo de estarem zerados, né? Então, praticamente vamos ter que iniciar do básico, né? Lá de baixo, começar a médio e longo prazo. Chegou a esse extremo. Então, é uma pena chegar a esse ponto, né? Uma cidade como Piracicaba, tá? Onde sempre zelou pelo esporte, né? Então, o basquete nosso era uma tradição, como também o vôlei, sabe? Como o futebol de salão, o atletismo, o handebol. Então, sabe, tem vários esportes nossos, né? A não ser o karatê, né? Que o Diego Espigolão tá ali quebrando a cabeça ali direto para manter ali e tal, mas Diego, a família, né? Toda Espigolão levando toda ali, tá parecendo a família Grace. Então, ali o Diego ali que tem lutado também, mas as outras modalidades, pelo que a gente vê, voltou a estaca zero. Sim. Voltaram a estaca zero. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho lá embaixo. O Roger, hoje na administração municipal, juntamente com o prefeito atual, eles estão tentando, a médio prazo, tentar reerguer isso aí novamente, trazer o esporte de volta. Tá? Então, tem o Claudinei também, que já jogou basquete também, é experiente, professor de educação física, né? Foi secretário lá em São Pedro, está aí também junto com o Roger. Então, eu acredito que está sendo um pontapé inicial. Tá? É lógico que demanda tempo, né? Porque estão começando, estão analisando, vendo as possibilidades, como fazer, o que fazer para melhorar. Eu acredito que nós estamos indo pelo caminho certo, estamos começando, pelo menos, pelo caminho certo. E o basquete, a gente está se oferecendo para estar ajudando no que for possível no basquete. Tá? Uma coisa que nós estamos já programando é um campeonato municipal. Tem muitos jovens. Tem que movimentar, né, Baiano? Um campeonato municipal, masculino e feminino, nas diversas faixas etárias. Tá? Então, tem desde veterano, adulto, a garotada até 16 anos, 17. Então, nós vamos fazer um campeonato municipal, com apoio, lógico, né, sem a prefeitura nós não estaríamos realizando, para poder organizar esse campeonato. Então, para tentar motivar e puxar esse nosso basquete novamente, trazer de novo, tentar colocar gente naquele ginásio, que o ginásio, a partir do momento que ele ficou bonito, foi estruturado, foi reformado, puseram um piso, que é um piso que não é todo lugar que tem um piso igual aquele. Sim. E nós paramos. O que a gente recebeu de elogios a respeito do piso, né, do nosso ginásio foi algo assim sensacional. É um piso flutuante, mas a forma com que ele foi concebido, na época a gente pôde acompanhar, cara, espetacular. Sim. O que a gente recebeu de elogio, né? Nossa, o ginásio lá de Piracicaba é isso, o ginásio de Piracicaba é isso. Quem realmente compete sabe do que eu estou falando, a diferença de um piso daquele e um piso como era também, tá? Sim. E foi feito sobre o piso, até o piso
antigo. Tá lá o piso antigo. Se um dia precisar tirar esse piso novo, O outro tá lá. O outro tá lá. Só passar um sinteco de tá novo. de novo. Tá? Então Bom, foi um piso excelente, tá? Puseram as cadeiras, tal, numeraram. Então agora tá faltando a equipe. Sim, mas vai dar certo. O que eu vejo, né? A gente estava até conversando nos bastidores, eu não estou querendo criticar nem elogiar ninguém, tá longe de mim isso, né? Porque eu não vivo o dia a dia lá dentro das secretarias, eu não sei como funciona, empenho de verba, não tenho essa noção, mas hoje no Brasil, Ronaldo, eu acredito que tudo caminhe ou fique travado por uma única frase: vontade política. Quando existe a vontade política, tira água do deserto. Quando não existe, você pode ir no rio mais fluente possível, que você não vai conseguir tomar um gole d'água. E o detalhe disso é, sem a participação pública, não tem jeito do esporte sobreviver. Do governo público, né? sem chance. Eu sempre, o Baiano me conhece, eu sou muito crítico da participação privada nos esportes em Piracicaba, né? Infelizmente, a gente tem poucas indústrias na cidade de pujança, de mesmo varejo, né? O varejo hoje vive um momento muito difícil, enfim, que queiram investir, né, no basquete, querem realmente ter também o retorno, porque a gente sabe o que foi na época do basquete áureo, todas as empresas que compunham patrocínios de basquete se deram muito bem. Não, a gente né? lembra A própria Unimap, era o Unimap, BCN, o BCN, né? Sem dúvida. Sensacional, Um né, banco. mano? Então, acho que a partir do momento que todo mundo, a nível privado em Piracicaba, se unir e falar assim, pô, cara, Piracicaba é a cidade do basquete, cara. Vamos reerguer isso, vamos colocar, vamos todo mundo ajudar. E aí a coisa... E não é ajudar, né? A palavra a gente fala ajudar, mas é na idade de investir. Porque todo investimento ele tem retorno. No basquete você tem retorno, porque é um esporte fantástico, cara. Eu já narrei basquete. Eu sou sincero em falar, eu prefiro 1000 vezes, é muito mais emocionante você narrar um jogo de basquete do que um jogo de futebol. E eu vou te Porque falar uma até coisa. o último milésimo de segundo alguma coisa pode acontecer. A gente tem um integrante na equipe que chama João Luiz Almeida. Ele é um historiador. Tudo que você imaginar de esporte, envolvendo principalmente o 15 de Piracicaba, ele tem, não anotado, ele tem na memória, tá? Certo. Eu até falei para ele, João, você precisa escrever, fazer aí um livro de recordações para você passar todas não as perder, informações. Piracicaba, na época, foi a primeira cidade, e o 15 foi o primeiro time a trocar um jogador de futebol por um jogador de basquete. Você sabia disso? Sim, eu, sinceramente, eu não sabia. Na época do Ripoli, o Corinthians queria porque queria levar o Vlamir, né? E o Ripoli não tinha ligação nenhuma do basquete com o futebol, mas o Ripoli falou, eu não posso perder a oportunidade, né? Ele foi lá e negociou com o Corinthians e ele trocou o Vlamir, que ele queria um ponta, se eu não me engano, era um lateral direito, que ele queria muito, que era do Corinthians e estava emprestado para um outro time do interior. E foi feita a negociação e esse lateral direito veio para o 15 a troco do Vlamir, que não era do 15. Olha que coisa sensacional. Por que eu estou falando isso? Obrigado, João, por compartilhar todas essas informações históricas com a gente, né? Porque veja a importância que era, né? Um Corinthians paulista vir buscar um jogador de basquete aqui em Piracicaba. Né? Olha a importância. Quem hoje, vamos você pegar a molecada de hoje, não vai dar tanta importância para isso. Mas, Baiano, você sabe a importância que é um time de grande estrutura vir buscar um jogador aqui no interior. Dúvida, né? Sem dúvida. Mas Piracicaba, o 15 de Piracicaba, como foi no passado grande também, como tinha o Vlamir aqui, também trouxe Paula, Vânia, trouxe todo mundo, trouxe bastante atletas aqui, realmente naquela época aparecia Nádia, tinha muita gente. E eu tive, né? Eu falo, quem nasceu, né? A nossa geração, né? Geração X, somos privilegiados, né? Você muito mais do que eu, mas eu consegui assistir um jogo do time da Paula, da Nádia, no Ibirapuera, lotadinho, né? Contra o time da Hortência, né? Então, assim, foi excursão que saiu aqui de Piracicaba, saía 5, 6 ônibus, lotava o ginásio aqui. Então, meu Deus, quando tinha jogo do time feminino, do time masculino aqui, lotava, Baiano. Era um evento, né? Era um acontecimento no dia. Hortência contra a Paula. Não, até no masculino também, porque eu cansei de assistir. Boa parte da seleção brasileira eram jogadores daqui. Né? Daqui em Sorocaba. A Sorocaba ainda era Hortência, mas aqui tinha a Branca, tinha a Paula, tinha a Nádia mesmo. A Nádia, tinha mais uma que era uma alta...
Não, tinha as americanas, tinha Beverly, tinha E lá várias. de Tinha a Sorocaba Vânia, tinha Hortência, A Teixeira. Vânia, a isso. Marta, Vânia Teixeira, as A irmãs Marta, Vânia e Vanira. justamente a né? Marta que eu queria lembrar. As irmãs gêmeas lá, Vânia e Vanira. E o basquete masculino também. Então, eu até comentei com um amigo e ele falou para mim, Luiz, não se esqueça, SAF é Sociedade Anônima de Futebol. Eu falei, eu sei disso, né? E a gente vai entrar num mérito agora, mas que é a minha opinião, a minha concepção sobre isso. A SAF vem no 15. Já está constituída, já está ratificada, né? Está esperando o investidor que está esperando nada. Já tem o investidor, só está esperando os trâmites, né? Já tem o investidor, beleza? Ele vai determinar todas as atenções dele somente ao futebol, né? Sim. E aí o basquete, o vôlei, que sempre foi atrelado ao 15, continua no ostracismo. Então, eu, um romântico que sou, eu gostaria que o investidor tivesse um projeto que, além do futebol, ele falasse, mas peraí, né? Deixa eu abraçar um pouco o basquete aqui, deixa eu abraçar o vôlei. Não dá para abraçar todas as modalidades, mas quais são as mais tradicionais? O basquete e o vôlei? Vamos abraçar porque isso vai trazer mais torcedor, isso vai trazer mais benefício, mais dividendos, mais... Ele é investidor, né? Só que não fica focado simplesmente no futebol, nas categorias de formação principalmente. Essa é a minha opinião, eu não estou falando que ninguém, eu estou falando por mim, não estou falando por ninguém. Se vai ter título, se vai ter acesso, se vai ter conquista, o cara quer vender jogador. Agora, se quer ver o negócio do basquete crescer, as bets descobriram o basquete. Sim. Aí tá resolvido o Sim, problema. então. Eu pensei nisso e o Ronaldo matou a pau agora. Precisava ter algum tipo de fomentação onde esses investidores de bets, de aposta, olhassem para o basquete e falassem, pô, tá aqui, né? Tá aqui. Porque o futebol já ficou manjado. Já ficou, gente. Vamos falar o português claríssimo. Inclusive, a minha O coluna... do Bruno Henrique agora foi o que está estourando. A sua coluna A minha fala coluna sobre fala isso. sobre isso sábado. Tá estourando, né? Então, assim, o Baiano, antigamente, o cara chegava na cara do gol, chutava longe e falava, esse é perna de pau, canela dura, não sei o que. Hoje o cara chega na cara do gol e chuta forte e fala, será que apostaram? Pra ele perder um gol a tantos minutos? Né? Sem dúvida. E Então, mesmo o árbitro. Então, assim, ficou muito maçante no futebol. Vamos dividir, vamos pôr um pouco no basquete, um pouco no vôlei, vamos aumentar esse ciclo de apostas, né? Sem dúvida. E seria um grande investimento, né? Aqui, por exemplo, Piracicaba, falando em basquete, Piracicaba, por exemplo, tem um projeto que tá lá no Eduí, tá? Onde quem realmente é o cabeça do projeto é o Anderson Varejão. Tem Olha! um projeto aqui em Piracicaba. Isso já começou o ano passado. Que sabe? maravilha, E aí cara. não foi, sabe, não se divulga, não tem, não sei o quê. São 2 escolas em Piracicaba, onde tem um projeto do Anderson Varejão. Que maravilha. Ele está vindo, onde o Léo, que era o nosso preparador físico na época, o Léo Vermelho, O Léo o Léo que é fantástico. o coordenador dele aqui nessa Que nossa legal, região. cara. Então, pô, nada mais, nada menos o Anderson Varejão. Então está programado uma visita dele a Piracicaba. não Vamos sei trazer ainda ele aqui quando. no programa Então, para isso que eu divulgar ia o falar projeto. agora. Então, existe um projeto dele já há alguns meses na cidade, já há mais de 6 meses. Então, Você consegue de repente, fazer esse trâmite, então, nós Baiano? vamos tentar De sim. trazer sim, ele aqui sem na dúvida. TV para a gente falar Sem desse dúvida, projeto? sem dúvida. Seria maravilhoso. Sem dúvida. Você vem junto com ele, a gente chama o Ronaldão, faz uma mesa aqui de bate-papo para falar sobre o projeto. Olha que sensacional, cara. Sem dúvida. Então, para essa garotada aí, Anderson Varejão, pô, que é isso? Ele é o embaixador lá do referência, né? Cleveland, né? Então, referência, cara. Sem dúvida. Bom, Baiano, essa é a situação, né? Temos algum projeto, temos alguma visão de futuro aí, onde a gente possa reerguer o basquete e trazer ele de novo aonde ele merece estar? Sim, a médio e para longo prazo, tá? A prefeitura, eles estão fazendo os trabalhos lá para se organizando para fazer licitações nas diversas modalidades, vôlei, basquete, Sim. então diversas modalidades. E uma delas é o basquete, aonde vai ser feita uma licitação, uma concorrência para o pessoal trabalhar com as categorias até 17, 18 anos de base, tá? E isso aí vai dar um impulso muito grande. Tá? Isso aí para o basquete vai ser excelente. Então, nós estamos preparando para poder participar. O ano passado nós estávamos participando e aí em outubro, logo coincidentemente, né, na época da eleição, chegou a eleição aí 15 dias, 15 de outubro, parou o projeto, aí mandaram a gente encerrar o projeto, eram em 4 escolas. O projeto atendia a 250 crianças, tanto meninas como meninos, até 11 anos, na faixa etária até 11 anos. E foi uma pena que era dentro da escola, nós íamos até lá pessoalmente, né,
atender essas crianças. Quer dizer, eles não precisavam sair. Sim. Eles tinham a alimentação deles lá da escola, as diretoras... A segurança total. Total. dentro E as da diretoras dispensavam durante a sala de aula, porque passou a ser a grade horária, né, passou a ser agora integral, só que não tinha ainda preenchido. Foi da noite para o dia fizeram essa mudança e não tinha ainda disciplinas, matérias, tinha que preencher isso aí. Sim. Então, quando nós chegamos com o basquete, elas adoraram, as diretoras adoraram, mas em outubro nós tivemos que encerrar, devido aí questões que a gente não prefere não falar, que é questões políticas, no modo de ver. A movimentação política, né? E aí encerrou-se esses projetos que estavam, sabe, maravilhosos. E agora eles querem retomar novamente. Que tá? bênção. Eles querem retomar novamente. Então, estão preparando para que no final do ano seja aberto novamente. Pelo menos é o que eu estou sabendo aí da Secretaria de Esportes, através do Roger, do Claudinei, tá? Para retomar isso aí. Então, isso aí vai ser um grande impulso, vai ser realmente para o basquete e para as outras modalidades também. E tem um detalhe, né? O Marlon, né, ex-jogador do 15 de Piracicaba, que hoje é dono de escolinha, ele sempre fala uma frase que ficou marcada na minha cabeça. Eu treino toda a molecada. De 100, vai sair um atleta que vai ser profissional de altíssima qualidade, né? De alto nível, que eles falam. Certo. Mas os outros 99 eu formei como cidadão e como homem. Sim, né? sim. Não é? Então, você trabalhando nas escolas, né? Sem dúvida. Você está não só vendo a parte do esportivo, está vendo a parte social também, né? Que isso é importante. Na né? minha época, quando eu comecei como atleta, na minha época, o atleta ele surgia na escola. Ele não era na rua. Era na escola. Então, o professor de educação física identificava o potencial do aluno e aí encaminhava. Então, era através da escola. E era isso em todos os esportes. Porque tinha os campeonatos colegiais, enfim, estudantis, que eram muito fortes, muito disputados entre as escolas. Eu mesmo disputei em várias categorias. Na escola que eu estudei, que era estadual, tinha uma pista de atletismo, cara. Sim. Você acredita? E lá a gente treinava tudo, desde salto, arremesso de peso, de dardo, de tudo. Porque o esporte, além da parte física, técnica e tática, ele forma um ser humano, disciplina, educação. Né? Paulo Carlim, nosso amigo, companheiro aqui da educadora, né, que também é repórter de campo, nós estudamos no Barão aqui do Rio Branco, na escola aqui no centro. Ele era... time de vôlei, era levantador, eu era qualquer coisa, né? Mas jogava. Mas ele era levantador mesmo, bom. A gente ficou campeão municipal pelo interescolar, né? Do município, na época, que era muito forte, né? Eu tenho essa recordação. E sem contar que, além de estar promovendo esportes, né, o grupo que você forma, a amizade que você forma é uma coisa que se leva para o resto da vida. Sem dúvida nenhuma. E sabe o que é importante também, Tarantini? Que o projeto, né? Infelizmente, todos esses projetos eles são a curto prazo. Né? Esse projeto não possa ser só a curto prazo, porque, como o Baiano disse, você tem lá desde as crianças pequenas até os mais jovens. Seja agenda fixa, né? E aí, você vai pulando de categoria, até um dia, se a gente tiver uma estrutura profissional legal, né, você tem aí uma gama muito grande, né, uma safra, vamos dizer assim, muito boa de bons jogadores que vão poder disputar campeonatos e levar o nome da cidade. Então, isso é muito importante. E nós tivemos isso durante muito tempo, porque o Clube de Campo tem ainda um trabalho muito bom de basquete, fantástico. O Cristóvão, faz muito tempo, né? O Cristóvão, não sei se tem ainda, mas tinha um trabalho deu uma parada. De basquete. Está recomeçando o Cristóvão. Bacana o clube também. de campo é uma tradição já no basquete. Só né? que tem um limite, Muito né? Ele vai tempo, até 16 anos, 17, aí depois esse garoto vai embora. Não sabe? tem. Se destaca. Não tem uma continuidade. Então esse garoto se destaca e vai embora. E precisava ter justamente, aí ele passa a ser profissional, ter a oportunidade de jogar, enfim, disputar campeonatos. Hoje eu nem sei como que está a parte a nível de competições, Baiano, parado, tanto paulistas como de federação. Como Não, tá? tá na ativa, né? Mas em Piracicaba, quem participa, o 18 ligas regionais, nós estamos disputando ligas regionais. Na categoria 18, tem duas equipes, inclusive, de Piracicaba, que é o The River e o 15 de Piracicaba. E no adulto também o The River está participando, no 21 e também no adulto. Mas ligas regionais, não é nada de federação e tudo mais. Não. Mas a federação o campeonato está rolando. Porque tá rolando. você precisa de, precisa de capital. cacau. Então, por isso que eu falei, Tem tá parado, por isso até eu atravessei a sua fala, por quê? Porque a gente sabe que os campeonatos federados, eles são divulgados. Né? Sim, Todos, eles são divulgados em veículo de comunicação, né? E transmitidos também. Transmitidos, né? E o que está acontecendo aqui em Piracicaba são campeonatos, desculpa, mas amadores praticamente. Sim. Né? Não é uma coisa que
Sem dúvida. Tem uma visualização, né, Baiano? Hoje, por exemplo, eu pratico o tal do vôlei adaptado. Tá? Esse vôlei adaptado, ele é transmitido, os caras transmitem, sabe, por YouTube, eles transmitem o jogo do vôlei. Sim. E o basquete nem isso está acontecendo, infelizmente. Sim. Bom, mas vai acontecer, hein? Estamos contando com eu vocês. Eu transmiti muito jogo de basquete, viu? Não, eu acabei de conversar aqui com o foi Baiano. um que nos deu, o Ronaldo foi um que nos deu. Então, já muito, vai desenferrujando aí, porque eu acabei de falar com o Baiano. Esse projeto sendo aprovado vai começar a ter os jogos. Tendo os jogos, o Baiano vai falar, vamos transmitir tal jogo. E a gente vai lá com a TV Metropolitana e vai transmitir. Então, já vai desenferrujando aí o gogó pro basquete. Pro futebol já está mais ou menos. Mais ou Tá mais ou menos. Já vai desenferrujando pro basquete, que a gente vai estar nessa também. Agora vamos também o futebol americano, né? Sim, futebol americano também. O que precisa é o pessoal tirar da cabeça que nada de ideal político. Nós queremos fazer o esporte. Queremos o esporte. Quem gosta de esporte, gosta de esporte, independente de qual. Não, mas a gente vai. Baiano, nós já estamos juntos, tá? Já não tem contrato assinado aqui, bom. mas eu sou da época do fio do bigode. Que bom, então, que bom. Você já a palavra é mais importante ainda. Você já faz parte aqui do nosso projeto. Você vai estar trazendo as informações do basquete para nós aqui no programa Parceria da TV Metropolitana e você vai determinar os jogos. Ó, nossa equipe vai transmitir aquele jogo. Então a gente vai estar junto lá. Que bom, que joia. Essa parte da divulgação a gente vai trabalhar. Ok, legal. E aí a parte técnica e tática. Satisfação. Bom, são 18 horas e 30 minutos que a gente vai fazer. Vamos sair para o intervalo comercial. Dá valor a quem dá valor a nós, tá certo? Essas empresas acreditam no nosso trabalho e nos patrocinam para a gente poder levar todas as informações para você num bate-papo gostoso que nem esse daqui, tá bom? É 1 minutinho, a gente volta já já. Alô, é da rádio? Sim, e você já tá concorrendo a uma viagem a Paris. Como? Simples, é só completar a frase que aparece no seu vídeo. Vídeo? Aí não é da rádio? É sim, mas você não está acompanhando a nossa live? Hã? Então liga logo no canal. Para ouvir, ver e falar. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Na Metropolitana. Mais músicas, informações, tudo sobre Piracicaba e região. Metropolitana, deixando você sempre bem informado. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. O seu artista favorito você ouve aqui, Metropolitana. Já pensou em divulgar a sua marca, seu negócio e seu produto? Seja em web, gráfico, vídeo ou foto, o Estúdio A tem a solução ideal para você. Produzimos pequenos vídeos e conteúdo para Instagram e Facebook. E agora com a novidade, cartão de visita digital. Coloque a sua empresa em evidência no mercado. Vem somar com a gente. Ligue já, 19 99379 8778. Rádio Senado e Rádio Metropolitana de Piracicaba. O poder legislativo perto de você. Você sabia que a nossa emissora é conveniada à Rádio Senado? Com essa parceria, você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado. Rádio Metropolitana de Piracicaba e Rádio Senado, parceiras em favor da cidadania.
Já estamos de volta aqui com mais um bloco do Passo de Letra, mandando um abraço para toda a rapaziada lá da Vila Resende. Bastante gente entrando em contato aqui com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, mandando aí elogios, críticas ao nosso programa. As críticas a gente sempre tenta evoluir, os elogios, muito obrigado, por favor. Mandar um abraço também para o pessoal lá da Zona Leste, do SECAP, o Paulo que é envolvido com o boxe lá, o Marlon, mandando um abraço pra gente aqui também. O Marlon, que também já fez parte da equipe, mas por causa da logística ficou difícil, né? A academia dele agora é lá no Vila Sônia, então tá muito complicado os horários de aula e dele poder participar do programa, mas ele tá sempre conversando comigo, mandando um abraço, dizendo que o programa tá sensacional. Muito obrigado à rapaziada do boxe também. O Daniel, né, do boxe tailandês, veio aqui conversar com a gente. Ele esteve nessa última competição aí do Arnold, que a gente trouxe os dois meninos de Piracicaba, um que foi campeão e o outro que foi recordista sul-americano em levantamento de peso, rapaz. Menino de 17 anos, Ronaldo. Ele fez no agachamento 250 quilos. Cara, eu não tô levantando nem 10. O outro menino também 17 anos. 140 quilos no supino. Esse bateu o recorde sul-americano, rapaz. É brincadeira. Cria de Piracicaba. Você vê, né? Piracicaba é um celeiro de craques em todos os tipos de esporte. Então, mandar um abraço para toda essa rapaziada, todo mundo ligado aqui. Bom, antes da gente voltar ao assunto do basquete, eu tenho uma curiosidade, né? Seu Carlos Eduardo, por que baiano? Eu sou nascido na Bahia. Na mesmo. Bahia. Sou nascido na Bahia e criado em Araçatuba. Araçatuba, terra boa, Araçatuba. Então, eu tenho familiares ainda até em Araçatuba. Aí vim para cá, coincidiu de um jogo de basquetebol final do estado, entre 15 e o time que era, para variar, Corinthians, lá em Araçatuba, que eu jogava pelo Corinthians. E aí fizemos a final contra o 15. Na época, jogava, aqui no 15 era meio Rachede, o Pecente era o técnico, o Filete também. Era Filete, seu Filete. Então, aí nós fizemos um jogo contra o 15, perdemos o jogo, tudo, mas eu me destaquei, consegui me destacar, tal. Foi aí que teve o convite de vir para Piracicaba, em 78. E aí, meu amigo, bebeu água do rio? Não, adoro aqui, adorei Piracicaba, abracei Piracicaba realmente. Então, eu sou nascido na Bahia mesmo, na Remanso, Bahia. Remanso? Onde tem a barragem do Lago de Sobradinho. Olha aí que legal, cara. E Piracicaba é um negócio impressionante, parece um imã, né? Quem vem pra cá, a gente que é envolvido com esporte, né? Atleta de futebol, basquete, vôlei. Cara, quem vem pra cá não quer mais ir embora, né? É impressionante. A cidade é maravilhosa. E mesmo no comércio, muitos comerciantes que vêm pra cidade, montam seu negócio aqui, acabam ficando aqui, eu conheço lá vários. O que me chateia, e muita gente fala que não tem nada a ver, mas eu quero que prove em números para mim esse não tem nada a ver, porque ele falar não tem nada a ver é muito fácil, mas prova para mim em números, né? Piracicaba é uma população que está chegando a 500 mil de habitantes, né? Sim. Não é ainda, mas está chegando. Tem os flutuantes, que são universitários, os trabalhadores de fora, mas está chegando a 500 mil, meu amigo. E aí a gente vê cidades menores, sem desmerecer cidade nenhuma, pelo amor de Deus, a gente está falando em números aqui, não em merecimento, tá? Cidades menores, que não tem 100 mil habitantes, né? Com basquete pulsante, vôlei, handball, natação, atletismo, dando show, enquanto a gente está engatinhando o baiano. Sabe, isso não entra na minha cabeça. É impossível uma cidade que tem uma arrecadação monstro, né? 500 mil de habitantes, ser capital de região metropolitana e em alguns segmentos, como modalidades esportivas, fica muito atrás. Mas aí, cara, é difícil. Mas aí, de entender. Tarantino, vai de encontro àquilo que eu falei para você. Falta a colaboração, o incentivo, a participação da iniciativa privada. Né? Nessas muitas cidades, às vezes a cidade é pequena, mas você tem ali um centro varejista ou industrial muito grande que acaba apoiando e o esporte cresce junto. Eu não sei em números, né? Como eu já falei, eu não sou especialista, mas a gente tem uma noção
lógica das coisas, né? Acredito eu, Baiano. O Ronaldo é o prefeito de Piracicaba. Não estou falando do anterior nem do atual, eu estou falando do prefeito. Eu estou falando do prefeito que pode ser de 30 anos atrás. Ele pega uma empresa que é fornecedora da prefeitura. Fala assim, ó, eu tenho uma modalidade que é o handball feminino. Eu preciso que você seja patrocinadora dessa modalidade. Então vamos dizer, qual é o custo para as meninas treinarem e para jogarem? É R$10.000 por mês. Estou falando número fictício. Sim. Então você vai colocar esses R$10.000 ali nessa modalidade, você vai estampar o nome da sua empresa na camisa e a gente vai fazer essa modalidade crescer. Faz isso com o handball, faz isso com o vôlei, faz isso com o basquete. E aí as outras empresas, vendo que tem gente trabalhando, fica muito mais fácil de abrir o caminho. E através dos incentivos fiscais. Vamos conversar sobre isso. Mas é como você falou, é o prefeito, né? Não seria você, não seria eu. Não seríamos nem recebidos. Ele é o cara. Na época que eu jogava basquete, tá? Eu várias vezes, vários vereadores ou prefeitos iam assistir os jogos. Se não assistiam, passavam lá, pelo menos. Então, havia interesse, né? Então, era ali... Agora, eu não sei, é preciso da vontade política que você está falando. Sim, eu acredito. Ronaldo, não é um negócio difícil, né? Não. E isso, eu não sei qual é a visão... Mas você tem que ter um mediador, né, nessa situação. Tem que ser o cara, é o prefeito. É o prefeito, ele que tem que pôr a cara a tapa e falar, eu quero erguer o esporte da cidade. Ele que tem que chamar. Eu tenho um secretário, o secretário me acompanha, mas eu vou junto porque eu vou pôr o meu nome lá. E mesmo o projeto que o Baiano citou, de projeto científico fiscal, cara, às vezes você tem um projeto muito bom, de um valor excepcional, de quase R$1 milhão. Fica travado. Às vezes libera, só que aí as indústrias não aportam. As empresas não aportam, não ajudam. Então, você tem dedução do seu imposto de renda, né? O que você iria pagar, ao invés de pagar para o governo, você vai pagar. Então, acaba ficando travado, porque quem que teria que pegar esse incentivo, vamos dizer, eu sou o prefeito, ou incentivo para o handball saiu, tá aqui a lei, tá, beleza, pego o projeto, eu vou na empresa do Danilo, que é a TV Metropolitana, falo, Danilo, tá aqui o projeto, vai deduzir o seu imposto de renda, cara, isso daqui vai beneficiar a sua empresa e vai me ajudar lá. Dá uma força aqui. Vai aparecer, porque dá uma força aqui. Ela é uma patrocinadora. O projeto está aprovado, você só captar. Então dá uma força aqui para mim, por favor, né? O seu nome vai aparecer, você vai ajudar a cidade, a gente vai estar revelando aí atletas, a gente vai estar formando cidadão. Agora uma coisa eu digo para vocês em primeira mão, pelo menos o basquete e o 15 de Piracicaba vai estar sendo divulgado na Suíça, né? Que nós vamos estar disputando um Mundial de Veteranos na Suíça, como convidados, então nós vamos estar divulgando lá pelo menos. Que legal, cara. Tá? Vou levar camisetas lá do 15 e tudo mais. Quando que vai acontecer isso? Vai ser em junho. Em junho? Em junho. E aí quem que é o time? É uma seleção brasileira. São seleções em várias faixas etárias. E você está numa delas? Eu estou no 65, No Olha 65. Aí, eu tenho 65 anos, sub-65. 65 mais. Olha aí, que então legal. A gente vai estar participando e a gente vai procurar lá. Vou levar camisetas mesmo para divulgar lá o nosso 15 de Piracicaba. Sem dúvida. Né? Isso Pode é ter bom certeza. Demais, né, cara? Pode ter certeza. Pô, que legal isso, hein, Baiano? Legal demais, cara. E você vê grandes atletas do basquetebol brasileiro em várias categorias aí, jogando novamente, né? Cara, Então eu já vou lançar um desafio para você. Você pega o celularzinho, pode ser de pé, deitado, não importa mais hoje em dia. Faz umas imagens, filma você, filma a galera lá atrás, que a gente faz uma matéria aqui na TV Metropolitana. E quando eu puder, vou trazer o Israel aqui para fazer a entrevista. Israel continua batendo a bolinha. 2:10, continua um animal, como sempre. Pode trazer, cara. A próxima participação sua aqui. Cada um. Quando você quiser, traz essa rapaziada aqui, vamos bater papo. Bom, agora vem a parte pessoal, né, meu amigo? Né? É uma trajetória aí de quantos anos de basquete, Baiano? Há muito tempo. Eu comecei com eu brincava de futebol. Como todo brasileiro, né? A primeira coisa que recebe é uma bola de futebol, né? E eu jogava futebol. E tinha sempre tive um tamanho já na infância. E quando o professor faltou para o campeonato colegial, tá? Faltou um atleta para jogar basquete. Então, nós estávamos lá em sala de aula, o professor de educação física naquela época, como respeito. Quem é o grandão? Todo mundo se levantava. Você chegava uma visita na sala de aula, todo mundo se levantava. Grandão, você aí, vamos lá jogar basquete. Aí eu fiquei com esse tamanho.
Até hoje eu já tinha esse tamanho com 15, 14 anos. Caramba. Foi aí que eu passei a jogar basquete. E isso faz quanto tempo? Isso aí já. Não faça pergunta difícil. Baiano, uma coisa que eu nunca tive. Seus 55 anos. 55 Nessa época você jogava com pivô. Jogava com pivô. Então, o que aconteceu? Eu tive esse tamanho e aí passei a ficar baixo para pivô. Aí já passei para lá, para lateral, né? Que a gente chamava de ala. Então, e agora já estou já armando e quase estou na arquibancada agora. Porque vai diminuindo, né? Tá. Com toda essa experiência, né, Baiano? Como que você está vendo o basquete hoje? Principalmente, vamos falar da nossa região aqui, né? Como é que você está vendo a força, em qualidade técnica, tática? Como é que está o nosso basquete? Não, quando eu vim para Piracicaba, a região nossa era muito forte. Era a região mais forte do basquetebol, era aqui, Piracicaba. Hoje não tem. A região nossa enfraqueceu. É aquilo que eu falei no início, né? Estamos na estaca 0, tá? Eu digo até em nome de seleção brasileira também. Então, foi feito um trabalho. O que o vôlei fez, nós deveríamos ter feito. Tá? Os próprios atletas que eram de ponta do vôlei acabaram abraçando o vôlei. Eles estão por trás agora dos incentivos, correndo atrás da direção, CBV e tudo mais. Então, o vôlei, a cada jogo, você vê um Joinville jogando com Campinas, um Suzano, ginásio lotado, e atletas que você fala, quem é esse cara? E o cara é um monstro, sacano, que não dá nem para pegar uma bola daquela. E a estatura do vôlei foi muito lá. Então, foi ao contrário. O basquete regrediu e o vôlei teve uma sessão enorme, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho um trabalho. E olha que o vôlei teve sérios problemas de gestão também, né? Sim, mesmo que a CBF tem no futebol hoje. Na época do o reflexo, né? E os atletas se movimentaram para. Na época do Nusma, e realmente resolver, então, todos eles ali envolvidos, ali, os ex-atletas e tal. Então, é isso que fez crescer o voleibol novamente. E o basquete precisa disso. Se não acontecer isso aí, ou qualquer outro esporte, alguém que é da área, está no meio, está envolvido, que gosta, não faz porque gosta. E lógico que você tem que, é uma profissão, você vai ter que ser recompensado, você vai ter que ter um salário, mas faz porque gosta também, acima de tudo. E não por estar ali realmente para tirar benefícios próprios. Então aí não tem jeito. E o basquete hoje está, infelizmente, eu vejo assim, está muito aquém do que poderia. Eu sempre acompanho pela televisão, né? Então, eu não paro para assistir, mas quando tem alguma matéria, alguma reportagem, eu sempre estou olhando, porque a gente tem que estar sempre meio antenadinho com tudo, né? Eu vejo muita vontade, mas eu não vejo mais aquela mesma qualidade técnica que a gente via há tempos atrás. Né? O feminino nem se fala, então. Sim. O feminino realmente está à míngua, o feminino. E o masculino, então, você vê hoje, foi um período, agora o ano passado e esse ano, foi um período que teve mais atletas nossos galgando um espaço na NBA. Sim. Teve gente para chuva, mas ninguém ficou. Quem ficou foi o Caboclo, tal, voltou, vai. Então, realmente o trabalho, fisicamente são bons, mas tecnicamente, que é o que aí já outra história. As partidas já não dão aquela emoção que a gente tinha no passado. Você não vê um Oscar, você não vê um Marcel, você não vê um Carioquinha, você não vê mais isso. E quando surge, o atleta surge às vezes na base, depois não vai adiante porque faltou o quê? Faltou o campeonato para disputar, faltou uma equipe e tal. Né? Eu vou te dar um exemplo particular meu. Aí eu não sei se lembra dele, tio Paulo. Menino que jogava pelo clube de campo, alto pra caramba. Acho que chegou a jogar lá no 15 também. Alto, cara. Jogava muito basquete. Muito basquete. E sabe onde ele tá? O que ele tá fazendo hoje? Trabalhando lá na Alquimia como cozinheiro. Ah, tá lá com você. E eu falo, Paulo, como que você não tá jogando basquete, cara? Não dá, como que eu vou sobreviver? Não deu, eu tive que estudar. Então falta incentivo, né? Falta incentivo. Você vê um campeonato feminino, por exemplo. Pô, quem viu uma Paula, Hortência jogar, você vê o feminino hoje, aquela correria. Então, é isso que eu estou falando. Você vê muita força física, mas falta técnica. Né? A gente percebe isso mesmo. Infelizmente, né, Bruno? Infelizmente. É a mesma coisa que você ter, né? Meu pai sempre fazia essa comparação. Você ter uma árvore frutífera que, nossa, dá fruto toda hora, tem porão, de repente ela seca. Né? Sem dúvida. Você tem a árvore, mas ela não te dá mais fruto nenhum. É muito triste isso daí, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. E é um trabalho que não foi feito, né? Que deveria ter sido feito. Mas vai começar de novo, vai recomeçar do zero, que nem você falou, aqui principalmente aqui em Piracicaba, que é o nosso foco, né? E a gente vai estar junto com você, viu, Baiano? Eu acredito, sem dúvida nenhuma, né? Não digo só para o basquete, mas no esporte no geral. Tá? O Roger lá, o Claudinei que estão aí. Então, eu acho que eles estão com um pensamento positivo. E a gente com bons pensamentos. Né? E a gente acredita nisso aí, que realmente vai dar um pulso, porque não dá para ficar onde está.
sabe, sem todas as modalidades, não é basquete, todas, mas o Sim. basquete a gente puxa para o nosso lado. Tá né? certo. Bom, Ronaldão, mais alguma coisa a acrescentar aí com o nosso querido baiano? Não, Carlos Eduardo. Só agradecer ele, né, a presença de estar com a gente hoje, fazendo agora, sempre vai trazer... Vai se acostumando, que vai estar aqui vai direto trazer agora. notícias para a gente do basquete, e acho que é importante essa divulgação do basquete, né? Essa coisa desse projeto de reerguer, vamos dizer assim, o basquete, colocar o basquete no devido lugar que ele, Piracicaba merece, porque já foi um grande berço do basquete, né? Onde você fala, pô, Piracicaba, nossa, tinha aquele time de basquete bom, todo mundo comenta, né? Além do 15, claro. Então, acho que a gente estando junto, né? Agora, dando esse empurrão também, o Baiano sabe que eu sempre fui um incentivador do basquete, eu gosto muito de basquete. A gente Estaremos junto. Temos que somar esforços, sem dúvida nenhuma. Tem que somar. Estaremos juntos, então, Baiano. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado, né, por você estar aí empolgado com o nosso projeto de falar do basquete. E agora, a partir de agora, você é parceiro, meu amigo. Ninguém mandou você falar assim, agora até a morte o separe. Não, a gente agradece o convite e assim que quiser, só nos dá um alô aí que estaremos presentes, sem dúvida nenhuma. Então tá bom. Logo, logo. Ronaldão, muito obrigado, meu amigo. Valeu. A gente se vê. Ó, domingo. Domingão. Tem jogo. Cane Cutters, daqui a pouco a gente vai falar o nome. Eu esqueci o nome, peraí. Como é que é o nome do adversário? São os Berserkers. Berserkers. Eu vi a propaganda no Instagram, compartilhei com todo mundo lá. O Cane Cutters vai enfrentar o Berserkers, né, nesse domingo lá em Água de São Pedro. Antes a gente vai comer um macarrão lá na casa da Dona Esther Almeida. Tá prometido esse macarrão, ó, faz tempo, cara. A gente vai lá, encher a barriga de macarrão, depois vai transmitir. Vai ter que Você ter vai muito estar macarrão, junto, né, hein? meu amigo? Baianão, obrigado. Ronaldo, obrigado. Você volta na semana que vem, no domingo, né? E você logo, logo a gente se marca outro para vir falar mais de basquete. Então tá bom. Beijo no coração de todos. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou na audiência. Hoje é sexta-feira, companheiro. Fique com a sua família no final de semana. Força, foco e fé sempre, tá certo? O beijo especial é para ela, Carmen Forsato, a minha sereia. Mulher dona dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Tchau!